42. Pode ir? A paz do Senhor, irmãos, queridos e amados. Para mim é um motivo de muita alegria, uma honra poder estar aqui, trazendo uma mensagem para o meu e o seu coração. Ontem, como eu acabei de postar um vídeo, Deus me deu um grande livramento. Eu estou sentadinha aqui, irmãos, porque eu não estou me sentindo bem ficando muito em pé, tá? Eu gostaria que os irmãos entendessem um pouquinho. Então eu vou passar uma mensagem hoje, eu não vou passar, eu fiz um esboço da Bíblia, tá? O qual Deus me dera, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, né? Mas antes eu quero falar da igreja primitiva, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E versículo 42. Não, 42. Irmãos, por que Deus fala sobre a igreja primitiva? Pedro, o apóstolo, ele fala da igreja primitiva em um todo. Ele fala de uma igreja, irmãos, antigamente na época de Cristo, onde não há mais esta igreja, tá? Não tem nenhum tipo de comparação, nenhum tipo de exemplo, tá? Eu posso em determinadas igrejas, todas vai ter alguma coisa que desagrada o Espírito Santo de Deus. Não existe igreja perfeita, né? E a igreja somos nós. O templo da casa do Senhor é algo muito santo, ao qual pessoas que se diz cristãos não respeitam. E não vão respeitar até a volta de Cristo. Por isso que eu digo, muitos chamados, mas pouquíssimos escolhidos. Por que igreja primitiva? Porque Pedro, deixa eu me afastar mais um pouquinho, irmãos, que eu estou aqui. Pedro, o apóstolo, dizia na igreja primitiva: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir o pão. Quando fala do partir o pão, irmão, tinha a ver com a celebração da Santa Ceia do Senhor, que era provavelmente feita com um ambiente muito mais formal do que hoje. E nas orações, né, simplesmente quer dizer que era uma igreja de oração. Igreja de oração. Poucos oram, poucos buscam, poucos leem a palavra, muitos querem muita coisa, muitos querem muito, muitos pedem muito. Deus disse para mim que muitos querem muito, muitos pedem muitos estão preocupados cada dia mais com as coisas da terra, com as coisas terrenas. Irmãos, e Deus está falando novamente, tudo isso vai ficar, não vai ter despedida de filho com mãe, de marido com esposo, de sogra com nora. Não terá despedida, irmãos. Não vai dar tempo da despedida. Deus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Então eu quero dizer que o esboço que eu fiz da igreja primitiva Pedro, o discípulo, ele escreveu aqui. Quando ele fala da igreja primitiva, ele fala de uma igreja perfeita, onde os irmãos unidos, onde os irmãos são uns pelos outros, onde os irmãos oram, onde os irmãos verdadeiramente são uma família. Porque quando Maria e José estavam fora do templo e Jesus, ele era adolescente, ele estava pregando, ele era muito moço, ele estava pregando, né, na sinagoga, no templo. E aí falaram assim, olha, foram no ouvido de Jesus, chegaram até ele estava ministrando no altar e disse, olha, tua mãe, teus irmãos e o teu pai estão aí fora querendo vê-lo. Ele disse a resposta bem clara, os meus irmãos são esses que estão aqui. Então, a minha família é esses que estão aqui. Então ele não considerava, não que ele era um homem muito rude, um homem grosso, um homem sem compostura, jamais. Jesus é perfeito em tudo que faz, em tudo que fala. É nós que não enxergamos a perfeição do Senhor. Nós que vemos, uns vê o Senhor como carrasco, porque a Bíblia fala que ele tarda em se irar-se, mas você tem que preferir morrer do que ver a ira de Deus. Prefere-se a morte do que ver a ira de Deus. Muitos falam, mas Jesus é muito ruim, Jesus não dá, Jesus não sei o que, Jesus não me ouve. Irmãos, Jesus é perfeito.
Ele é muito perfeito, ele sabe o que ele faz. Se ele não te dá o que você pede, não é porque ele é ruim, é porque ele quer ver lá na frente. Ele sabe que pode machucar você, ele sabe que lá na frente pode te magoar, ele sabe que lá na frente pode tirar você da presença. Muitas coisas que nós pedimos para Deus, Deus não faz, irmãos. Não é porque ele é ruim, não. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Está entendendo? E outros não recebem porque pedis com a boca. Jesus fala, pedis com o coração. É daqui para cá, daqui para cá. Está me entendendo o que eu quero dizer? Então eu fiz um esboço sobre a igreja primitiva. E depois eu vou entrar em outro contexto. A igreja primitiva, irmãos, se via mais como uma família. Hoje não existe família. Hoje existe grupinhos dentro da igreja. Hoje existe cada um na sua. Irmãos, não olha mais para o lado. Irmãos, cumprimenta a paz do Senhor, não dá a mão, não olha dentro do olho, não cumprimenta mais, não tem mais aquela saudação como antigamente, não se dava aquele abraço caloroso. É muito difícil você ver isso nas igrejas. Hoje em dia é só, principalmente na rua. Opa, tudo bem? Que opa, tudo bem? A paz do Senhor, irmãos. Como é que você está? Hoje você vai ao culto? Hoje tem culto de ensinamento bíblico. Você vai ao culto? É assim que tem que ser, irmãos. Esse negócio de opa, tudo bem, eu já envergonhei até pastores na rua por conta disso. Já envergonhei muita gente dentro de loja. Uma mulher que se dizia missionária, pregava a palavra nos altares, mas quando eu vi ela dentro de uma loja de variedades, eu vi ela com batom vermelho, brinco e calça jeans. E aí, irmãos? E à noite ela sobe no púlpito de saia para pregar. Ela olhou para mim e foi para outra sessão. Ela não conseguiu nem me dar a paz do Senhor. Como é que ela ia dar a paz do Senhor para mim, irmãos? E outra coisa que eu vou te falar. Aquele que não dá paz do Senhor para o seu irmão, ele não tem paz com Deus, diz Jesus, tá? Aquele que não dá a paz do Senhor para o teu próximo, não tem paz comigo, diz o Senhor. Então você não tem a paz de Deus dentro de você. Se você vê um irmão na rua e não der a paz do Senhor para ele, esse negócio de oi, tudo bem, você fala para amigos. Tá? Oi, tudo bem não existe. Oi, tudo bem é quando você está vendo uma pessoa, oi, tudo bem? Você teria algo assim, 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 que eu estou querendo comprar, assim, quando você entra numa loja. Você tem que ser crente dentro da sua casa, você tem que ser crente dentro da igreja e você tem que ser crente na rua. Irmãos, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, ele vai pegar muitos desprevenidos. Por pouquinha coisa você vai para o inferno. Por muita pouca coisa, irmãos, eu digo a vocês nesta manhã, você vai para o inferno. E Jesus, e aí aqui ó, o resultado da igreja primitiva, onde o apóstolo, o discípulo Pedro, sempre fala apóstolo, disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Olha como que a igreja primitiva, ela ensinava, ela exortava, mas ela ensinava com um amor tão grande que as pessoas não ficavam com aquele biquinho, as pessoas não ficavam com aquela cara feia, sabe? As pessoas não ficavam assim, desfazendo de pastores, desfazendo daquele que está no altar. Ah, não, ele pregou uma correção, não vou nem pedir oração, vixe, Deus me livre, pregou cajado e correção. O que é isso, irmãos? Aceite com amor. E se Jesus estivesse pregando e exortando, o que você diria? Ah, eu não vou pedir oração para Jesus, não. Jesus está me exortando. Você iria virar as costas para Jesus? Irmãos, eu deixo essa pergunta para você. Sendo que nós somos o canal, quem fala na nossa boca é o Espírito Santo. Então quer dizer, sendo Deus ou sendo o Espírito Santo que está em nós, ia ser a mesma coisa? Sendo Jesus ou o Espírito Santo que habita em nós? Desse uma correção no altar para abrir os seus olhos. Irmão, correção nada mais é que você tem que aprender todos os dias. É para Deus tirar a trava dos seus olhos, para você entender aonde você está errado e se consertar. Para poder chegar às bênçãos na sua vida, irmão. Você tem que entender. Pelo amor de Deus, entenda em nome de Jesus. E disse-lhe Pedro, admitir que Deus está certo e nós estamos errados. Olha aí, irmãos. O que eu acabei de dizer? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Pela autoridade deste nome, nenhuma fórmula batismal é dada no livro de Atos. A única fórmula dada ou foi por Cristo em Mateus 28:19, deveria ter sido traduzido por causa de remissão de pecados. A pessoa é batizada nas águas porque os pecados já foram remidos, por causa da fé em Cristo. Não porque os pecados devem ser remidos. Ou seja, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados.
e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem muitos que são batizados e são saindo das águas batismais falando em línguas, a língua dos anjos. Outros não. Por quê? Porque aqui eu me preparei 3 meses para poder me batizar. Eu fiz um estudo bíblico para poder me batizar. O meu pai na fé, que é o pastor Geraldo, ele me batizou, né? E eu aceitei Jesus na igreja dele. Então, assim, ele teve todo um cuidado comigo e com os demais que iriam batizar. Por quê? Porque é uma coisa muito séria, muito sagrada, muito santa. Não é de qualquer maneira que você vai lá, é a mesma coisa de você pegar e dar um mergulho na piscina. Muitos estão batizando dessa forma. Vai lá dar um mergulhinho no rio e está tudo bem. Muitos estão fazendo isso, não estão ficando 1 mês depois do batismo na igreja. Mal toma a primeira Santa Ceia e já sai. Não aguenta a afronta, o muque do diabo. Só que quando ele vier, irmão, você tem que também estar com as luvinhas, ó, de boxe. Pode vir. Você está entendendo? Por isso que você tem que estar preparado antes do batismo. Por isso que você tem que saber, ó, o que está aqui dentro do contexto bíblico. Comer a Bíblia, independente de ser batizado. A hora que vier Satanás, você só dá uma nele, assim, para ele cair. O tombo dele vai ser grande. E eu quero, depois da igreja primitiva ao qual nós falamos, que tem que ser, ó, o esboço, ó, uma família. Temos que ser como uma família, como uma instituição, né? Seus membros repartiam seus bens. O que é na Bíblia seus membros repartir os seus bens? Aquele que pensa no próximo. Eu fiz um pix aí. Eu fiz um pix, não, eu deixei meu pix aí, eu deixei meu contato, eu pus minha cara para bater, né? Aqui, ó, se você não for para a palavra em Atos 2, número 42, que fala sobre a igreja primitiva, você não vai ser liberto. Você não vai ser liberto. Eu nunca preguei isso aqui. Já preguei no templo. Mas aqui na minha casa é a primeira vez que eu estou pregando sobre a igreja primitiva. Porque Deus está dizendo novamente sobre a igreja. Ontem eu dei o quê? Eu dei um esboço sobre pessoas que têm chamado, pessoas que não fazem a obra, pessoas que se acovardam. Mas a igreja somos eu e você. É a família de Cristo. Cristo nos vê como uma família. E nós não temos ser qualquer família, encrenqueira, fofoqueira, uma família contendeira. Nós temos que ser a família de Cristo. Não existe contenda, não existe fofoca, não existe diz que me diz, que não existe pessoas que querem ser mais do que o outro. Na família de Jesus não pode haver pessoas que têm bens materiais e olham para o outro com um olhar de arrogância, com um olhar de, eu comprei um carro, mas eu não vou nunca colocar ninguém dentro do meu carro. Como que você quer fazer a obra? Se o seu coração está negro, feita a cor do meu cabelo. Ô irmãos, vamos parar com essa demagogia. Vamos parar, irmão, de ser hipócrita. Para, irmãos, de pedir coisas para Deus que você não vai cumprir, diz o Senhor. Tem pessoas que estão pedindo coisas para Deus que você sabe que você não vai cumprir. A Bíblia fala no voto, é melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Ai daquele que faz um voto com Deus e não cumpre. Deus amaldiçoa ele, tá, irmãos? Ele é considerado amaldiçoado. Eu provo dentro da palavra. Então aqui, ó, repartir os seus bens é olhar para o lado, é quando eu falei, 1 João 3, 17 e 18. Se o seu irmão estiver precisando de recurso e você não ajudar, o que vai acontecer? Você não tem Jesus dentro de você de forma alguma. Você pode ser crente, você pode pular, sapatear, falar em mistério, isso e aquilo, revelar em vão. Você não tem o amor dentro de você do Espírito Santo, você não tem essa conduta. Você não tem. Infelizmente eu tenho que dizer, você não tem. E você sabe que você não tem, porque é a própria palavra que está dizendo. Repartiram seus bens e gostavam de se reunir, né? De ficar, ó, bem pertinho uns dos outros. Lá em Atos dos Apóstolos 2, 4, 7 fala. E eles ajudavam-se. Encorajavam-se uns aos outros. O que é encorajar? É eu a dizer para você aquilo que você deve fazer do outro lado. Eu estou te encorajando.
eu estou te dando força, eu estou abrindo os seus olhos, eu estou tirando a escama dos seus olhos, para poder você enxergar as bênçãos que estão no céu. O anjo está doido para descer e te entregar a sua bênção, mas ele não pode, sem o aval de Deus, ele não faz nada. Ele é obediente. O anjo não te dá uma bala, se Deus não permitir. Precisa tirar as rapinas, sujeira, fazer uma varredura dentro da sua casa, fazer uma faxina em você. Aqui, ó. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqui, no nosso coração, é a nossa casa, diz o Senhor. Nossa casa. E a nossa casa, elas tem que estar... Nossa casa tem que estar o quê? Nossa casa tem que estar limpa, liberta, sem sujeira, sem rapina, sem mágoa, sem rancor. Tá bom, queridos? Encorajavam uns aos outros. Seu objetivo era fazer a família de Deus crescer pregando o Evangelho. Ah, irmãos, o que eu vou falar desse final? Fazendo a família de Jesus crescer pregando o Evangelho. Quem que quer pregar o Evangelho? Quem que quer ficar pregando o Evangelho? Quem que quer pregar o Evangelho? Fala para mim. Quem é que quer pregar o Evangelho? É muito difícil. Se as pessoas não pregam dentro da igreja, que são tímidos, não querem fazer a obra de jeito nenhum, Deus mostra algo para uma pessoa, Deus está ali no círculo de oração, toda se posicionada, toda bonitona. Aí Jesus fala, vai lá e dá um abraço na fulana. Mas que fulana? Eu não conheço. Não, mas Deus não está querendo mandar você conhecer, Deus está querendo que você dê um abraço na fulana. Aí pensa, o que vão pensar, o que vão dizer? Não, mas Deus não quer saber, Deus quer saber que você tem que dar um abraço na fulana. Porque se você der um abraço na fulana, tem algo que vai acontecer na vida dela através do abraço que você der nela, do Espírito Santo. Tá me entendendo? Ai, eu vejo um demônio passando da cozinha para a sala. Presta atenção. Eu vejo um demônio passando da cozinha para a sala. Ah, eu não vou repreender por causa do meu vizinho. Você vai deixar o demônio morar dentro da sua casa? E aí? Ah, eu não posso começar a falar em mistério, lavando minha louça, falar alto, falar com Jesus, começar a orar, porque o que vão pensar de mim? Tem pessoas que pensam dessa forma. O Espírito Santo próprio está dizendo isso. Irmão, para, chega, ó, Deus manda parar. Agora vamos lá. Atos dos Apóstolos, irmãos. Atos dos Apóstolos, a cura de Pedro. Pedro e João subiram junto ao templo, a hora de oração, a nona, às 3 horas da tarde. E eram trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para que pedisse esmola aos que estavam pedisse esmola aos que entravam no templo. Ou seja, irmãos, aqui está falando de um homem coxo que pedia esmola na porta do templo. Quantas pessoas não estão coxo dentro da igreja espiritualmente? Pedindo esmola. Esmolando espiritualmente. Sem sentir mais a presença, sem buscar, se sentindo fraco, se sentindo caído. E a família de Cristo não pode estar assim. A família de Cristo, acabei de falar no esboço, tem que crescer. Pregar o Evangelho para toda a criatura. A família de Cristo somos nós. Entenda nessa tarde. E mais um pouco. Ao qual vendo, no 3, ao qual vendo a Pedro e João, que iam entrando dentro do templo, pediu que lhe desse uma esmola. Está esmolando. Você fica pedindo oração, Deus está falando. Para de pedir oração, ora você. Aqui está dizendo que ele pedia esmola para Pedro e João. Porque eles estavam entrando no templo e ele estava na porta do templo chamado Formosa. Para de pedir oração. Para um pouco de pedir oração. Você pede muita oração. Você fica, irmão, ora para mim. É o irmão das 6 horas. 6 horas para mim? 6 horas para mim? 6 horas para mim? Para, irmão. Deus está mostrando que tem pessoas valentes do outro lado que podem muito bem fazer uma campanha a si próprio dentro da sua casa. Você e Deus na intimidade. Não precisa você comentar com A ou B ou C, não. Faça você o seu propósito para que Deus venha te honrar. Se esforça-te, Deus está dizendo. Se esforça-te. Eu não cresci, irmãos, com ninguém me ajudando. Eu cresci sozinho, tá?
sozinha. Eu ouvi uma palavra da boca da minha ex-pastora, que era minha pastora na época, acabou, bastou ali. Eu me levantei, fui pro monte, busquei, jejuei, fiz a minha primeira pregação, foi a coisa mais linda do mundo. Deus me usou tremendamente, e de lá pra cá eu não parei. E ver se eu era ungida a diaconisa. Não, eu ainda não era ungida a diaconisa, mas eu já era ungida pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o que eu digo para vocês? Depois Deus me ungiu como diaconisa. Você está entendendo o mistério? Você é ungido ser com óleo, diaconisa, pastor, isso e aquilo, é um detalhe. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você vai para qualquer lugar. Você abre a boca e Deus te enche, você fala coisas assim do céu. Como eu estava comentando com a minha amiga, um beijo, minha amiga Catiúcia, de Portugal. Ela não é ungida missionária, mas ela é missionária. Está entendendo o mistério? E de autoridade, cajado e correção. Ao qual, vendo Pedro e João, que iam no templo, entrando no templo, pediu-se dele uma esmola. E Pedro e João, fitando, olhando fixo aos olhos dele, quer dizer, indica que foram movidos pelo Espírito Santo a fazer isso. Eles olhavam bem. Porque eu fui uma pessoa que todo mundo, eu aprendi isso, irmão. Sempre tinha uma pessoa que olhava pra mim assim, abaixava a cabeça no altar, olhava pra mim, abaixava a cabeça e falava assim. Tem pessoas que falam, ah, por que tá olhando tanto pra mim? Eu não. Eu já tinha a sensibilidade do Espírito, eu já falava assim, aquele homem então Deus vai usar ele pra falar comigo. Dito e feito, acabava o culto, ele me chamava e entregava um manto, um mistério pra mim. Não é coisa linda do céu, irmãos? E ele olhava pra mim e abaixava a cabeça no templo, eu abaixava a cabeça. Um dos pastores que ficava sentado no altar. Aí ele disse, irmão, posso falar com você assim? Tem um recado de Deus para falar para o irmão? Pode falar, tem toda a liberdade do Espírito. E ele entregava, e algo se cumpria. Coisa maravilhosa do céu. E Pedro e João, fitando os olhos nele, né, que ele foi movido pelo Espírito Santo, e disse, olha para nós. Olha para nós, Deus está dizendo, olha para mim, que sou o autor e consumador da sua alma. E olhou para eles, o homem obedeceu, olhou para eles, esperando receber alguma esmola. Você está vendo a dependência do coxo? O coxo espiritual? Aquela pessoa que fica dependendo do outro para fazer? Faz campanha para mim, ora para mim, jejuma para mim, faz isso para mim. Não, irmãos. Deus quer que você faça, independente de você ser ungido ou não. Você acha que porque eu sou missionário eu também não preciso de ajuda? Só que eu me esforço. Eu me esforço. E Deus, quando manda fazer jejum para alguém, eu faço. Deus, quando manda fazer um propósito para alguém, eu faço. Porque Deus me honra na caminhada. É assim que acontece. Só que você que não é ungido, irmãos, tem a postura. Se levanta nessa manhã, encoraja. Fala o quê? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. O missionário Débora acabou de falar. Deus mandou ela falar. Então eu tenho que me posicionar. Eu tenho que fazer como tal. Não tem que abaixar minha cabeça, não. Quem anda de cabeça baixa é o diabo. Tem que me encorajar e fazer o que ela mandou. Me prostrar mesmo. Dobrar o meu joelho e chorar na presença do Pai. Pedir para Ele me ajudar, me dar força para me jejuar, porque não é fácil. Dar ânimo para ler a Bíblia. E isso vai. Entendeu? Quando você vê, você já está de pé, irmão, no altar pregando. É nítido. É um processo. E é gradativo, tá? Dia após dia. E olhou para eles, esperando receber uma esmola. Esperando receber dinheiro. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro. Ai. Isso aqui, meu Deus. Não tem prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta-te e anda. Olha o que Deus está mandando dizer para as pessoas aqui. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta, ou seja, autoridade. Levanta-te em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Deus deu o Espírito Santo para Pedro e para João. Levanta-te em nome de Jesus Nazareno. Levanta você que está caído. Levanta. Nesta manhã, tua vida está árdua, a minha também não está fácil. Ontem eu passei, eu quase morri, eu tive um infarto. Eu estou aqui quietinho, não estou podendo nem falar. Mas Deus manda eu, ó, leia a palavra. Porque isso aqui é de suma importância para você e para mim. E tomando pela mão direita, levantou.
Ele não foi presunção, mas sim a fé em ação. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Vou até me levantar um pouquinho. Não foi presunção, foi a fé em ação. Ó, pelo amor de Deus, irmãos. Ó, a fé em ação. A fé, eu creio. Em ação, eu dou um passo. A fé, eu creio. Ação, eu dou um passo. A fé, eu creio. Ação, eu dou um passo. É o que Deus está mandando dizer para você nesta manhã. Obrigado, meu amor. Deixa eu tomar um pouquinho dessa água, irmãos. Obrigado, minha princesa. Você está entendendo? Eu tive que levantar porque Deus está mandando. Eu não estou legal, não estou bem. Ó, presta atenção. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus fala a fé como um grão de mostarda. Eu já vi um grão de mostarda. É muito pequenininho. É um grãozinho de areia. Deus é tão maravilhoso que Ele coloca a fé como um grão de mostarda pra gente, o quê? Se, ó, dar um up. Né? Pra gente, ó, se levantar. Ter postura. Acreditar. Mas aí o que acontece? E se Deus falasse a fé como um grão de arroz, um grão de feijão, um grão de milho? Ah, irmãos. Se Deus fosse falar isso, querido, a fé como um grão de milho, um grão de feijão, meu Deus do céu, o que seria de nós? Eu não estava aqui, missionária Débora, pregando a palavra para vocês, mas de jeito nenhum. Olha que coisa mais linda o final desse contexto. Já estou terminando, irmãos. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno. E ele se levantou, né? E tomando-se pela mão direita, levantou-se, né? Não presunção, ou seja, não por obrigação, mas pela fé. Ele não quis se aparecer levantando, não, foi pela fé, é uma ação. É uma ação sua e uma reação de Deus. É uma ação sua e uma reação de Deus. É assim que a gente comove o coração do Espírito Santo. É pela fé. É o primeiro passo que a gente dá. E saltando-se, olha que coisa mais linda, levantando-se, e logo os pés dele e artérios se firmaram, porque ele era coxo, era torto. Né? Isto foi um milagre. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, constantemente louvando a Deus. E conheciam, pois era ele, o que se assentava a pedir esmola à porta do templo Formosa. E ficaram cheios de assombrosos e espantosos pelo que acontecera. E apegando-se ao coxo que fora curado, a Pedro e João. E todo o povo correu, atônito, para junto deles, ao alpendre chamado Salomão. Né? Isso atraiu uma multidão. O povo ficou o quê? Fecha a Bíblia. Ficou o quê? Espantado. Achou lindo aquela atitude dele. Né? O povo maravilhou, o povo queria ver maravilhas, sinais. O povo viu sinais ali. Quando você vê um sinal de Deus, quando você pede um sinal de Deus, meu irmão, minha irmã querida, eu vou prender meu cabelo aqui, que às vezes ele incomoda, que ele é longo, né? Então um pouquinho quente aqui. Quando você vê sinais, quando você vê maravilhas acontecer, você toma o quê? Um up, te dá uma postura, isso te dá mais ânimo, te encoraja mais. Aquilo ali, o povo foi atrás dele, lá no templo de Salomão, foi todo mundo, foi aquela multidão atrás de Pedro e João. Né? Hoje em dia, as pessoas estão seguindo o homem, seguindo a mulher. Só que aqui, eles apreciavam o que Pedro e João fez. E todo mundo abraçou aquele coxo. Louvado seja Deus, ele foi curado, agora ele está com nós no templo. Olha que coisa linda. Esta é a forma da igreja primitiva. Fica feliz pelo teu irmão quando ele receber algo, quando ele for liberto, quando ele for limpo, quando Deus fazer alguma coisa na vida dele. Fique feliz, não fique bicudo, porque eu vejo pessoas que quando o outro é batizado pelo Espírito Santo, quando o outro é levantado, ele fica com uma tromba de elefante, ele começa a contestar Deus, ele começa a colocar Deus contra a parede. Eu estou falando que Deus está mandando eu falar, eu não levo nada para casa, eu estou doente e eu tenho que falar aquilo que Deus está mandando eu falar. Para de querer crescer o olho naquilo que não é seu. Espera a tua vez chegar. Se esse homem aqui foi liberto, é porque ele acreditou. Porque aqueles dois homens eram homens de Deus.
Para ele seria mais um dia normal pedir uma prata, um ouro para comprar alguma coisa para comer, mas ele ia ficar torto. Mas Deus não queria mais ver ele torto. Deus não queria mais ver ele mendigando. Para de mendigar. Para nesta manhã de mendigar. Seja sábio. Levanta, Deus está mandando, levanta. Se encoraja, porque você nunca vai chegar onde você quer, diz o Senhor. Se você não tomar uma postura hoje, se você não acreditar nas coisas que está saindo da palavra hoje, você nunca vai sair do patamar que você está. Você nunca vai ser aquilo que você quer ser, diz o Senhor. Gente, é árdua a minha vida. Não é fácil. Mas é agradável. É gratificante eu poder estar aqui. Mesmo com dor no peito, era para mim estar deitada. Eu estou passando isso para vocês. E hoje, ó, aniversário da minha filha, se Deus quiser vai ter um bolinho ali na mesa. Em nome de Jesus vai ter um bolinho ali na mesa. Em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Irmãos, aqui eu deixo o meu abraço do Espírito Santo, do Senhor para vocês. Aqui, ó, missionária Débora, em Cristo, eu amo vocês de coração. Tá? Eu não estou bem, olhe por mim, necessito, eu e minha casa, eu e minha casa, eu e meus filhos, eu e minha casa, eu e meus filhos. Eu e minha casa, eu e os meus filhos. Eu só não saí daqui ainda. Quando você for orar, eu sou detalhista. Deus me honra porque no espiritual, porque eu sou mulher de detalhes. Eu não oro assim. Senhor, quando eu vou orar, eu vou dar um exemplo, tá? Senhor, abençoa minha irmã Catiúcia, lá em Portugal. Abençoa ela. Ajuda ela. Não. Senhor, abençoa a minha irmã Catiúcia. Peço-te, te rogo por ela. Senhor, ela está com problema assim. E vou falando com Deus. A gente tem que ser detalhista. Deus é Deus de detalhes. Você pedindo para o teu próximo, você está pedindo para você mesmo. Deus te abençoe da mesma forma. Para de ser demagogo, de querer pedir só para você. E para de ficar correndo atrás de homens e de mulheres no YouTube. E tem pessoas tão desesperadas para querer ouvir uma resposta de Deus, que você não sabe nem se Deus está falando com você. Para de gastar teu tempo, vai ler Bíblia, vai comer Bíblia em nome de Jesus. Aqui eu deixo o meu abraço, um beijo no teu coração, tá? Irmãos, quando estiver orando, ore para Deus me tirar desse lugar. Porque já foi visto um papel de escritura de uma casa nas minhas mãos. E eu sei de onde que vai vir essa bênção, tá bom? Um beijo, tá? Da missionária Débora no coraçãozinho de vocês. Que vocês peguem essa palavra, irmãos, e executa. Coloca na tábua do coração. Não seja igual esse homem coxo. Não seja, não peça esmola, para de esmolar. Ó, se levanta. Levanta e toma uma atitude, uma postura de como servos e servas de Deus. Para você chegar lá no seu objetivo e Deus te honrar. Amém, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe.